No mundo inteiro, principalmente na Europa, os times que disputam campeonato nacional, paralelamente Liga dos Campeões e a Copa do país, né, priorizam a competição internacional e o campeonato do país. A Copa é colocada em plano secundário. Há exceções, equipes que sabem que não têm condições de ganhar o campeonato do país e que sequer se classificam para certames internacionais, em alguns momentos veem na Copa uma possibilidade de avançar, de lutar para um título, até de conquistar um título. Não é o caso do Flamengo, aqui no Brasil. O Flamengo poupou jogadores contra o São Paulo quando era líder do Campeonato Brasileiro e perdeu. O Flamengo priorizou a Copa do Brasil, mesmo sabendo que se aproximava uma sequência de jogos fundamentais pela Libertadores e também pelo Brasileirão. Ou seja, do Brasil, a Copa ainda recebe um status que ela não tem, por uma série de razões. E esse equívoco, esse erro, essa avaliação torta, custa caro. E o Flamengo está pagando muito caro por isso. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio da Fiber. A Fiber traz o pé de pulso, que é a novidade que protege a área do calcanhar, melhora o desempenho em esportes de impacto e deve ser utilizado na prática esportiva e também no dia a dia com tênis e até sapatos sociais, isso mesmo. Oferece conforto e estabilidade durante a atividade física, pois abraça o calcanhar, dando suporte ao tornozelo e reduzindo o risco de entorses. O pé de pulse é ideal para caminhadas, corridas de rua ou de esteira, crossfit e outros esportes de impacto. Ótimo também para quem se queixa de cansaço nos pés, dores nos calcanhares, entre outros problemas do dia a dia. E ele vem, vou mostrar para você aqui agora, uma embalagem super legal, tá vendo aqui essa caixinha? É uma embalagem super legal que foi pensada no pós-uso, daí que pode servir para guardar objetos no seu dia a dia. Ó. Eu abro aqui a caixinha, aqui está o pé de pulso, ó, e você usa a caixinha depois como você achar melhor. Olha aqui, ó. Você vai usar no calcanhar. É muito macio, flexível, confortável, bem legal. Eu já estou aqui pensando que os meus pés ficarão em situação mais confortável a partir de agora, tá? Então, você acessa o link na descrição do vídeo e não esqueça de utilizar o cupom Mauro César para obter o seu desconto na compra do Pé de Pulse no site da Fiber. A Fiber apoia o jornalismo do youtube.com.br Mauro César. Gente, enquanto eu guardo aqui minha caixinha, coloco ela aqui do lado, né? É, vou dizendo para vocês o seguinte: o Flamengo ele cometeu, na minha avaliação, quem me acompanha aqui sabe, um erro crasso, que é muito comum entre os times aqui do Brasil, que é priorizar a Copa. E o Flamengo fez isso, especialmente porque o adversário que o sorteio apontou, na fase recém-encerrada, foi o Palmeiras. Então, aquela coisa, o Palmeiras não queria ser eliminado pelo Flamengo, colocou um time em reserva, cheio de reservas, em casa contra o Vitória, perdeu, né? E o Flamengo também fez isso, colocou reservas contra o São Paulo e perdeu, porque não queria ser eliminado pelo Palmeiras. Ok. O Flamengo acabou eliminando o time bicampeão brasileiro, o Flamengo avançou na Copa do Brasil, o Palmeiras ficou pelo caminho. Mas o fato é que jogos assim, como esses dois entre Flamengo e Palmeiras, ainda teve um terceiro pelo brasileiro, que por acaso estava reservada aquela data para esse jogo, eles são jogos muito desgastantes, que exigem muito do atleta. São competições eliminatórias em que você deixa tudo em campo, seja para buscar o resultado, seja para é, é, defender uma vantagem. Então, isso custa caro. O Palmeiras está lidando com lesões, o Flamengo está lidando com lesões. E essa semana em especial foi terrível. O técnico Tite tem lá os seus problemas, as críticas muitas vezes pertinentes, mas, gente, ele perdeu o ataque dele titular. Os dois melhores atacantes dele na temporada, o Cebolinha e o Pedro, de uma vez só praticamente. No domingo, o Cebolinha no primeiro tempo se machucou e o Pedro no primeiro tempo, na quinta-feira, também se machucou. Isso tem um impacto muito grande, ainda mais num jogo como esse contra o Bolívar, quando o Flamengo precisava fazer mais gols para ter uma vantagem razoável na partida da quinta-feira que vem em La Paz. A vantagem não é tão grande, 2-0, é a mesma que o Flamengo conseguiu contra o Palmeiras. Acho que o jogo contra o Bolívar foi uma atuação razoável para boa do Flamengo, pecando em conclusões, especialmente no primeiro tempo, demorou a abrir o placar, poderia tê-lo feito antes, mas o impacto da saída do Pedro,
a queda inevitável, né, na qualidade do ataque do time durante o jogo é evidente, porque o Gabriel que entrou depois foi uma figura nula, né? Até falava na live depois do jogo, o Gabriel teve pelo SofaScore 15 ações com a bola, ele não criou nada, nada. E teve um lance no primeiro tempo que ele poderia passar a bola para o De La Cruz e não passou, não passou a bola. Perdeu um gol, estava impedido, mas perdeu do mesmo jeito. Ficou duas vezes em impedimento, nenhuma finalização na direção do gol. Nada, 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 não aconteceu nada. E ficou em campo por 51 minutos. Ah, o Gabriel tem que ter minutagem. Deram minutagem para ele num jogo importante, uma oportunidade enorme. Não aconteceu nada. Nada. O Carlinhos foi mais perigoso do que ele. Entrou depois e pelo menos saltou numa bola, se jogou. Um ótimo passe ali do Ayrton Lucas e cabeceou o goleiro Lamp, fez uma defesa difícil ali com o joelho, impedindo que seria o segundo gol do Flamengo. O Carlinhos foi mais perigoso do que o Gabriel. Isso não é nem uma opinião, é uma constatação. Mas enfim, Gabriel foi nulo. Ainda assim, teve gente que festejou a entrada dele, mesmo que com a entrada dele custou a lesão do Pedro. Ele só entrou porque o Pedro estava machucado. Quer dizer, o torcedor tinha que botar as mãos na cabeça e falar: caramba, o Pedro vai sair. Aí muitos não felizes que o Gabriel entrou. Que loucura, né? Que loucura isso. É muita falta de noção, é muita paixão pelo jogador maior do que a paixão pelo próprio clube pelo qual o sujeito torce. É o que fica parecendo realmente. Mas é, o Gabriel foi nulo, não vai jogar o Pedro certamente domingo, e nem na quinta-feira. Lesão muscular vai precisar de um tempo de recuperação, né? Muito pouco provável que ele se recupere a tempo. E o Gabriel também saiu com uma lesão aparentemente muscular. E aí o que que faz? Né? O Tite vai ter que apelar para um time alternativo contra o Botafogo, porque os jogadores não vão aguentar esse ritmo. Palmeiras, Palmeiras, Bolívar e outra vez Bolívar na altitude. Acho que ele tem que pensar numa equipe para jogar na Bolívia é, específica, talvez um time de mais força física, um time com mais capacidade defensiva, porque tentou ficar com o posse de bola do jogo da fase de grupos, não conseguiu e foi muito pressionado. E talvez seja a saída. Jogar com três zagueiros, montar um sistema defensivo mais sólido, se preocupar em mais ainda em ganhar as disputas aéreas para tentar defender pelo menos essa vantagem de 2-0. O Flamengo pode perder por um gol que se classifica e buscar a classificação na Paz a 3.640 metros de altitude, do jeito que for possível. Do jeito que for possível. E para isso, no domingo, vai ter que sacrificar muito a equipe no jogo contra o Botafogo. Talvez a solução seja pensar primeiro na escalação de quinta e aí descartar os jogadores com os quais ele quer contar e contra o Botafogo colocar uma outra equipe. Talvez alguns possam jogar as duas partidas, jogar no domingo contra o Botafogo, na quinta contra o Bolívar, mas tem que fazer uma escolha muito criteriosa pensando nos dois jogos. Não dá para pensar num jogo sem o outro, né? Um jogo vai levar o outro. O Botafogo também tem na quarta-feira o confronto com o Palmeiras em São Paulo, tem uma vantagem de um gol apenas, vai tentar aí a sua classificação, a próxima fase, e é muito provável também que não coloque todos os seus titulares em campo, né? Então é uma semana importante, decisiva, mas pagando muito caro ao Flamengo por ter priorizado a Copa do Brasil. Eu venho dizendo isso desde sempre. Ah, mas é o Palmeiras, paciência. Colocar o time que for possível e preservar os jogadores para as competições mais importantes. O Flamengo não fez isso, o resultado está aí. Você tem um desgaste ainda maior, acúmulo de jogos, e aí começa a ter lesão. Não é só o Flamengo, não. O Botafogo perdeu do Júnior Santos, perdeu o Eduardo, já teve outros jogadores que saíram machucados. O Palmeiras teve aí o Mike machucado, ficou um tempo sem o Murilo, o Estevam se contundiu duas vezes. Os jogadores se machucam com muitos jogos, jogos intensos, disputados, brigados, a tendência é mais lesões acontecerem. Essa é não é uma opinião, gente, é um fato, entendeu? É um fato. E aí é preciso que, a partir de agora, pelo menos, o Flamengo tente corrigir essa rota e colocar bem claro, a Copa do Brasil, seja lá qual for o próximo adversário, vamos com um time que for possível, porque senão não vai conseguir. A não ser que venha a ser eliminado da Libertadores em La Paz. Aí a Copa do Brasil passa a ser a única competição além do brasileiro. Aí pode ser que dê para colocar um time mais forte, mas a priori eu acho que na Copa do Brasil deveria se pensar sempre num time com reservas e preservando os titulares para os torneios mais importantes. O acúmulo de jogos, o desgaste, vai gerando essas lesões. Isso aí é o óbvio, todo mundo com o mínimo de noção sabe disso. E como lidar com isso? Escolhendo as competições mais importantes. Há de se fazer uma escolha, não tem jeito, não adianta forçar a barra. E de repente você até consegue com um time reserva
surpreender e avançar. O próprio Liverpool foi campeão da Copa da Liga nessa última temporada do Klopp no comando do time inglês, e jogou até a final contra o Chelsea com um monte de garotos, o time reserva. Vambora. Deu certo, né? Pode até acontecer. Enfim, vejamos aí como é que o Flamengo vai fazer, mas acho que não tem a menor condição de domingo colocar contra o Botafogo, o time de força máxima não vai aguentar, não vai aguentar. Talvez se não tivesse colocado, talvez não, com certeza, se não tivesse colocado todos esses titulares nos dois jogos da Copa do Brasil contra o Palmeiras, tivesse administrado melhor esse elenco, girado mais os jogadores, não digo tirar todo mundo, não, mas pelo menos alguns, né? Fazer um rodízio, talvez você tivesse jogadores mais inteiros que aguentassem agora esse ritmo aí desses jogos, um ou outro pelo menos. Mas é muito pouco provável. Talvez ele tenha que mudar a maioria massacrante dos jogadores para domingo, pensando na quinta-feira. Na quinta, repito, não acho que deva ser, ainda mais com a ausência do Pedro. Vai ficar muito feia a coisa sem o Pedro. Tem que pensar num time bem específico para jogar lá. E talvez reforçar mais ainda a defesa e criar uma barreira ali para o time do Bolívar possa ser um caminho mais interessante a ser seguido. Vamos ver. Até lá muita coisa vai acontecer. Esse vídeo tem um patrocínio da Fiber, né? A Fiber traz vou mostrar de novo aqui a caixinha, tá? E o Pad Pulse, que eu tiro aqui da caixinha e mostro para vocês, ó. Flexível, muito bacana, legal, confortável. Você pode usar na atividade física e até no seu dia a dia, tá? Ele vai abraçar ali o calcanhar e vai tornar o seu dia a dia mais tranquilo. Os seus pés vão agradecer. Seus pés vão agradecer. Acredite. Entre em contato com a Fiber, adquira o seu Pad Pulse, link na descrição do vídeo, QR Code na tela. Legal? Domingo tem live depois de Botafogo e Flamengo. O jogo é às 6h30, então a live começa lá pelas 15, 10 para as 9, mais ou menos, tá? Na noite de domingo, encerrando o domingo de futebol pelo Campeonato Brasileiro. Legal? E quero também convidar vocês a participarem do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. No Clube de Vantagens da S1 Live, você pode concorrer toda segunda-feira a uma camisa oficial do time ou da seleção, à sua escolha. Mas você tem que participar do Clube de Vantagens e aí você vai acompanhar ao final do Na Área, que é o programa do qual eu participo no canal no YouTube S1 Live, às segundas e quintas. Ao final da edição de segunda, você vai acompanhar o sorteio e vai saber se você foi o contemplado ou não. E tem outras vantagens. Afinal de contas, é o clube de vantagens, né? Aproveite para fazer a inscrição no canal S1 Live. Todo dia tem muito conteúdo, muitas lives, é bem legal. Tenho certeza que você vai gostar. O canal vai se aproximando aí dos 110 mil inscritos. Eu também quero aqui destacar os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Faça a sua inscrição, lá você apoia o nosso canal, porque lá você tem o melhor das nossas lives. Então, o canal de cortes, tá? Não viu a live toda, gostou de um trecho? Certamente esse trecho estará selecionado lá no canal de cortes. Também o clube de membros do canal, a maneira de você apoiar o nosso trabalho, participar da live dos membros. Esse vídeo, por exemplo, primeiro é assistido pelos membros, depois é liberado para todo mundo. É sempre assim. Então, o membro do canal ele tem acesso mais rápido aos vídeos que gravamos aqui no canal, além de conteúdos exclusivos. Estamos até preparando algumas novidades para muito em breve. Também nosso curso online de jornalismo esportivo. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada desses 40 anos de jornalismo. E o meu blog no All Sport, todo dia um texto sobre futebol, do blog do Mauro César no All Sport. Além disso, o Use 360 é o nosso parceiro que confecciona as camisetas do canal, com os meus bordões, com várias outras frases, tem rock and roll e futebol, e também as canecas, que são sensacionais. Tem caneca do canal, tem caneca com os meus bordões também, tem muita coisa legal lá. Se você utilizar o cupom Mauro, você vai ter um desconto e na tela você vê aí como não pagar o frete. Legal? Então é isso, pessoal. Valeu e saudações.